eu quero falar um pouquinho diferente sobre a nossa graça digital. Como um canal diferente, diferenciado, eu quero sempre estar trazendo para você mensagens especiais com relação e focando o ministério de Jesus e, mais ainda, especificamente, tentando compreender melhor o que é o Evangelho de Jesus. Minha proposta sempre será de trabalhar os Evangelhos, a vida de Jesus, e não somente a vida de Jesus em termos do seu relacionamento com as pessoas, principalmente com aqueles que eram os mais desprezados, e também o discurso de Jesus, o que trazem para nós essa mensagem. O nosso interesse, então, é reconquistar a confiança no Evangelho de Jesus. Confiança que eu entendo tem se perdido nestes últimos anos. Não por causa do Evangelho em si, a sua essência, porém por causa da maneira como têm sido as propostas de vida daqueles que apontam o Evangelho como uma resposta às nossas necessidades e aos problemas da vida. Evidente que por trás dessa pregação de um sistema religioso há outros interesses. Claro que nem todos fazem com interesses escusos, porém essa é uma das tristes realidades. Grandes empresas, grandes negócios, enfim. Mas o que eu quero trazer para você é exatamente este Evangelho na sua essência, no seu relacionamento que tem com as pessoas, com o ser humano e principalmente representado, vendo o centro do Evangelho, que é a pessoa de Jesus e a sua mensagem do reino de Deus. E para isso, então, vamos começar com o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, segundo Lucas, que será possivelmente o texto que nós vamos usar de maneira, embora vamos usar outros textos, porque vamos tentar seguir uma forma cronológica para uma melhor formação evangélica na nossa mente, nós temos então o nascimento de Jesus relatado por Lucas. Mateus também traz esta informação quando fala a respeito da manifestação angelical para Maria, para José, por causa da gravidez de Maria. E o texto de Lucas fala claramente para nós que, naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas devem se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Isso foi feito, ou quando foi feito, naquela época, era o primeiro recenseamento. Então, foi feito esse primeiro recenseamento quando o governador da Síria estava ali com o nome, desculpe, o governador da Síria, chamado Cirene. O texto já nos mostra uma característica muito especial aqui. E esta característica especial de identificação da pessoa de Jesus com o ser humano. E é a história, o momento histórico, social, político, econômico. O momento histórico do nascimento de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus nasceu debaixo de um contexto de dominação de um império sobre povos. Isto, claro, era, entre aspas, algo natural. Os poderosos dominavam os mais fracos. Mas o que chama a atenção é a razão por que estes impérios faziam o recenseamento. Possivelmente duas razões. A primeira seria por causa dos impostos,
né? E a segunda seria por causa da militarização do império, ou ainda saber se esse povo tinha condições de se organizar como povo, como pessoas, para uma revolta. Então, o recenseamento não era exclusivamente para saber quantas pessoas, mas também era uma forma de saber, de supervisionar, né, espiar, né, como que estava a nação, ou os povos oprimidos, ou os povos que estavam sob domínio. Este é algo importante porque nos mostra que o nascimento de Jesus ele vive em circunstâncias, de certa forma, claro, fazendo essas comparações com o dia de hoje, de certa forma semelhante. Por quê? Porque nós sofremos também, de certa maneira, essa opressão através dos impostos e também somos investigados ou somos cadastrados para saber quantas pessoas é o país, quanto imposto pode pagar, onde está a força de trabalho, enfim. Eu não estou dando um julgamento moral a estas questões. O que eu estou dizendo é a identificação da pessoa de Jesus com o ser humano. É isto que é importante, é isto que nós devemos olhar para o Evangelho. Que o Evangelho não é algo metafísico, além da física, não é exclusivamente algo que vai se conquistar ou ganhar um céu ou vamos escapar do inferno. O Evangelho é vida e vida contextual, vida histórica. O mundo espiritual é o mundo espiritual. O mundo material somos nós e esse mundo material foi invadido, pelo amor de Deus, pela pessoa de Jesus. Então, essa é a primeira lição que nós tiramos deste nascimento do Filho de Deus que nos é mostrado por Lucas, desta identificação. Quando você cada ano faz uma declaração de imposto de renda, que para nós muitas vezes é questionável, porque o nosso dinheiro não volta nem em serviços públicos e ainda nós perdemos, né, o uso que esse dinheiro poderia trazer bens para a nossa família. Então, o Evangelho de Jesus os traz uma lente de análise da realidade também social. Não é somente um passaporte para o céu ou um passaporte ou uma pólice de seguro contra o inferno. Então, esta é a primeira lição que nós precisamos entender e ver nas nossas pregações e na nossa vida. E o texto continua. Por isso que José, diz o texto, foi de Nazaré, uma cidade muito pobre e que estava na província da Galileia. E ele viaja para a região da Judeia por cerca de 200 quilômetros. E ali, ele numa cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi, José foi então se registrar porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado, ainda não eram casados, porque eram noivos, não aconteceu a festa de casamento. Então, ele era um homem que estava acompanhando a sua futura esposa ainda, legalmente já era casado, porque noivo naquela época já era um compromisso de casamento que somente se desfazia com o divórcio. E ela, então, diz o texto, estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, quando estava lá na cidade esperando, chegou o tempo da criança nascer. Então, Maria deu à luz o seu primeiro filho. Segunda coisa interessante da identificação de Jesus com o ser humano é o seu nascimento. O seu nascimento, biologicamente, se identifica conosco. Então, a primeira identificação ela é histórica, social, em todo um contexto de vida, um contexto natural de vida. E o segundo é o contexto do nascimento biológico. Jesus e Maria tiveram, então, o nascimento, ou esse momento histórico para a família, como todo
ou como toda família, ou como todo nascimento acontece no nosso mundo. Então, nós temos aqui a segunda identificação, uma identificação física, biológica. Desta maneira, Jesus nasce sofrendo as mesmas dificuldades que uma criança ao nascer tem. O texto claramente não mostra nada como que foi o nascimento, mas ele não foi um ato mágico de tocar os dedos ou mexer as mãos para que Jesus nascesse. Não foi um tocar de dedos que fez o nascimento de Jesus. O que aconteceu foi que a hora, o momento chegou, o texto diz claramente isso, chegando o momento de dar à luz. É o momento esperado por toda mãe, por todo pai, de que a sua esposa vai dar o filho ou a filha ao nascer. Desta maneira, então, nós temos algo interessante, que nós perdemos essa riqueza da compreensão do nascimento de Jesus, porque tem nos passado uma informação mágica, não porque se fala que ela é mágica, mas porque se oculta esta realidade. Dificilmente nós vemos anunciações ou momentos em que esta criança nasce. Não há um filme, não há uma cena de teatro, não há uma pregação que diga que esta mulher abriu as suas pernas e a parteira puxa esta criança, e esta criança vem envolta nas suas sujeiras, na placenta, na bolsa que arrebenta, o cordão umbilical sendo extraído também e, ao mesmo tempo, sendo cortado. É um momento que, quando você vê uma criança nascer, seja por filme ou seus filhos, é um momento que nos leva a pensar de que o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, também nasceu da mesma maneira, que a sua identificação ela é física, é biológica. Sim, ele era sem pecado, diz a Bíblia. Isso não é o questionamento. O pecado não vem na condição do nascimento. O pecado faz parte da natureza humana, da qual Jesus era diferente nessa natureza, mas na questão física, pele, corpo, nascimento, sangue, cordão umbilical, essa sujeira que toda criança traz, a bolsa que se estoura, isso era algo natural, que é diferente de pecaminoso. Muitas vezes nós consideramos o natural sendo pecado, a atração sexual é pecado, o olhar é pecado. Isso não é pecado. Isso faz parte da nossa natureza. E desta maneira, então, o que nós temos no nascimento de Jesus é essa identificação com o físico, com o biológico, com a vida. E é isso que é importante que nós consideremos na nossa vida no dia a dia. A terceira coisa que eu acho interessante também, que a gente não percebe muitas vezes pela leitura, porque nós temos nossa leitura do século XXI, que está rápida, está apressada, e nós não conseguimos nos transportar para o século I. E quando o texto diz que então Maria deu à luz o seu próprio filho, o seu primeiro filho, então ele enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Que interessante o terceiro momento. O primeiro momento é um nascimento histórico, social, político, econômico. O segundo momento é um momento biológico, físico. O terceiro momento é quando ele vê, então, uma identificação daqueles que nada têm. Veja bem de que ele foi enrolado em panos, como toda criança. As fraldas dele. Os panos envolveram esta criança, mas não havia lugar na hospedaria, ou na pensão, no hotel, não havia lugar na maternidade, não havia lugar no hospital, não havia lugar em algum momento onde esta criança pudesse descansar como todo ser humano. O que estava rodeando esta criança era nada mais, nada mais, nada menos do que animais.
e o seu primeiro verso foi nada menos do que o lugar onde os cerdos, onde os porcos comiam, chamado coxo. Desta maneira, nós podemos pensar esta terceira identificação, este terceiro aspecto de esta identificação com os mais necessitados. Não era somente uma identificação histórica, social, política, econômica de um império que governava ali essa nação, não era somente uma identificação física, biológica, mas também uma identificação com os necessitados. Não havia lugar na pensão, não havia lugar na maternidade. Nos dias de hoje, ele precisaria nascer no carro da polícia, num canto ali, abandonado, escondido, num banheiro, enfim. Esta maravilha chamada Jesus é uma identificação do que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele é histórico, ele alcança nosso corpo, a nossa vida, mas também alcança a nossa necessidade. Ele nasceu como todo ser humano nasceu, chorando, chutando, esperneando, fazendo a sua mãe gemer, gritar. Esse foi Jesus. É esse Jesus que nós precisamos anunciar. Não aquele intolerante, não aquele legalista, aliás, que não existiu. Nunca tivemos um Jesus que não amasse os pecadores, os diferentes, aqueles que eram desprezados pela sociedade, pela religião. Aliás, pelo contrário, Jesus sempre criticou os líderes religiosos, os mestres da lei, o imperador, ou melhor, o governador, quando ele reclama e chama a Herodes de raposa, porque tinha matado João Batista. Desta maneira, então, é importante nós revermos qual é o Evangelho de Jesus que estamos anunciando, se ele se identifica comigo. O Evangelho que eu creio, que eu prego, que eu tento ensinar, é este Evangelho de Jesus, identificado com a história, com o social, com o mundo político, com a crítica, com a leitura. O Evangelho que eu prego é este Jesus que ensino, que se identifica com as nossas lutas, com os nossos pesares, com as nossas lágrimas, com os nossos dissabores. O Evangelho de Jesus é que se identifica com os necessitados, aquele que precisa mais. Este é o Evangelho que eu quero que você conheça, que eu quero que você participe. E é por isso que nós, cada terça-feira, cada quarta-feira, estaremos colocando via Facebook, estaremos postando no YouTube esta mensagem, para você saber de que há o Evangelho, que precisa ser desvencilhado, precisa ser tirado, cortado da religiosidade, da religião, que muitas vezes nós somos obrigados e nos coloca em uma vida sob pressão e dentro de uma prisão. O Evangelho é liberdade. Em Cristo é liberdade. Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo encontro. Fica na paz e na bênção do Senhor. E até a próxima. Deus te abençoe. Amém.